E hoje nós vamos começar mais uma minissérie porque vão ter 2 episódios de novo, né? Então, tá parecendo novela, né? Mas não é novela, é muito, na verdade nem se compara, ser melhor. É muito bom. Jesus vai falar muito com você. Está preparado aí? Como está seu coração? Pode soltar na tela aí, a gente vai começar uma série falando sobre louco amor. E nós vamos falar um pouco sobre algo que também contém no livro do Francis Chan, do louco amor, mas hoje eu não vou citar muito o livro. A gente vai falar mais do livro no próximo sábado, beleza? Está preparado para isso? Quem já leu Louco Amor? Muito bom, né? Cara, só de você ler os títulos dos capítulos, você já vê que o negócio é pauleira. Então tem um título lá que ele fala assim, a vida do cristão morno, é isso? O perfil do cristão morno, e ele faz o comparativo. E é pauleira, porque você identifica algumas coisas lá. Aí tem um outro capítulo que ele vai falar sobre oferecendo restos a um Deus santo. Enfim, esse livro é muito bom, você precisa ler este livro, certo? Não temos na nossa livraria, mas posso solicitar, posso ver se a gente consegue, mas leia esse livro vai transformar a sua vida de verdade, beleza? Então, nós vamos falar sobre louco amor, e hoje o tema vai ser não perca a voz, não perca a voz. Feche seus olhos, e por alguns minutinhos, quero que você ore ao Senhor. Pode curvar a sua cabeça, feche seus olhos, curva a sua cabeça e ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus que Ele fale com você, e que você não saia deste lugar da mesma forma que você entrou. Peça respostas para Ele. Ele é um Deus poderoso para fazer. Espírito Santo de Deus, nós pedimos para que o Senhor fale conosco nessa noite. Transforma o nosso entendimento. Transforma o nosso caráter, a nossa maneira de viver. Nós precisamos de Ti. Que o Senhor venha debaixo de toda a Tua soberania, trabalhar nos nossos corações, a fim de sermos santos e irrepreensíveis para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ativa-nos para uma vida poderosa em Deus. É o que nós te pedimos. Amém. Amém? Vamos lá. Quem aqui conhece a história de um sacerdote chamado Eli? Aí você vai passando aí? Quem conhece? Pode levantar a mão aí. Minha filha conhece. Ela não conhece, tá, gente? Ela ainda não sabe. Mas ela gritou eu. Sacerdote Eli. Para você entender melhor, a palavra ela traz os 5 primeiros livros falando sobre o Pentateuco, que ele vai trabalhar a criação, ele vai trabalhar os pais da fé, Abraão, Jacó, a escolha de um povo, né? Deus escolhe um povo, Israel, a partir de Abraão. Então vem Abraão, Isaac e Jacó. Depois de Jacó, eles ficam exilados no Egito. Aí vem o Êxodo, né? Isso é o Gênesis. Aí depois vem Êxodo, que vai falar sobre o exílio, sobre a saída do Egito. Então o Êxodo vai falar sobre a história de Moisés, que conduz o povo até uma terra que Deus prometeu a Abraão. Então, toda essa jornada, antes de Moisés, você tem toda essa história em Gênesis. Depois de Moisés, você tem Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 4 livros, que um vai falar sobre a história da saída, outro vai falar sobre a lei, outro vai falar sobre realmente a quantidade, vai falar sobre algumas questões sobre a quantidade dos povos, das tribos, que também menciona leis. E por último, ele vai fazer um resumo, um compilado, as últimas palavras de Moisés antes de entrar na terra que Deus prometeu. Após isso, eles alcançam a terra. Nós temos o livro de Josué. O livro de Josué fala justamente, o Josué é o cara que
pega o bastão de Moisés e continua a liderar, e ele conquista parte da terra, mas no livro de Josué eles ainda não terminam de conquistar toda a terra prometida. E aí nós entramos no livro de Juízes. No livro de Juízes, a palavra vai falar sobre ainda um processo de conquista e perda de terras, porque eles começam a lutar, eles se desviam do Senhor, e não havia rei sobre Israel, apenas Deus levantava juízes, e esses juízes eram líderes do povo de Israel. Então, nós temos diversos juízes, como Sansão, nós temos Gideão, nós temos Jefité, nós temos Eude, nós temos vários homens e mulheres, nós temos Débora também, uma juíza. Então, temos homens e mulheres que lideraram o povo a fim de manter Israel com o Senhor, o Deus Criador, como o centro do seu povo. E aí, quando a gente entra no início do livro de Samuel, a palavra conta a história de um homem chamado Eli, um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que também era juiz. Porque estava nesse período, não havia rei sobre Israel, havia um líder sobre o povo que mantinha o povo no lugar. E a palavra conta a história de que ele serviu. Na verdade, o texto ele não vai contar muito o tempo que Eli governou, o tempo que Eli serviu como líder. A história já começa no capítulo 2, porque no capítulo 1 vai falar sobre Ana, mas no capítulo 2... já vai começar falando sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram sacerdotes que estavam servindo no templo. E a palavra vai falar que, eu vou dar a referência aqui, quem quiser anotar e ler depois. Em 1 Samuel capítulo 2, do 12 ao 17, ele vai falar sobre os filhos de Eli. Então, quem eram os filhos de Eli? Ofni e Finéias. Isso, se tiver filho, Ofni e Finéias. E Eli, como sacerdote, ele era responsável pelo templo. Mas Ofni e Finéias, seus filhos, eles eram homens que eram homens desrespeitosos com a presença de Deus e com a oferta do povo. Então, nesse trecho que eu passei para vocês aqui, que eu não vou ler para poupar um pouquinho de tempo, ele mostra, ele descreve o que os filhos de Eli faziam. Os filhos de Eli, eles roubavam as ofertas do povo. Então o povo sacrificava e eles cozinhavam o animal, eles assavam o animal e depois parte desse animal era oferecido aos sacerdotes como oferta, porque era o sustento deles, e outra parte vinha para a família. Mas aqueles homens, eles roubavam todo o animal. Eles não permitiam que a família voltasse com parte da oferta. Então, da oferta não, né? Do sacrifício. Porque a oferta era para eles, mas eles pegavam mais do que a oferta. Então eles banalizavam a oferta. Eles banalizavam aquilo que dentro do próprio tabernáculo, dentro do próprio lugar onde era um lugar onde a presença de Deus habitava. Então, esses filhos de Eli praticavam o mal. Mas a palavra ela fala que Eli era um homem íntegro diante de Deus. A palavra mostra que você percebe na história de Eli, que Eli foi um homem que ouviu a voz de Deus. Eli foi um homem que ele sabia, ele conheceu o Senhor, ele viu o que o Senhor fez, ele protegia Israel, mas tinha algo que estava acontecendo com a família dele, e ele permitiu. Então, eu quero ler aqui um trechinho, onde o Senhor começa a falar com Eli, das permissões que ele deu. Então, se você quiser deixar aberto aí em 1 Samuel capítulo 2, a gente vai ler uns trechinhos do capítulo 2 aí. Eu vou ler o verso 22 ao 25. 1 Samuel capítulo 2, 22 ao 25. Pronto. Olha só. Diz o seguinte:
Eli já estava muito idoso, mas sabia que seus filhos faziam ao povo sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Então não roubava somente a oferta. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Então aqui nós vemos as permissões de Eli. Eli foi um cara que, nitidamente, pelo texto que nós estamos lendo, ele não concordou com aquilo que os filhos dele estavam fazendo, ele não concorda com a atitude de Ofni e Finéias, mas ele não impede Ofni e Finéias de fazer o que eles faziam. Ele não acaba com toda aquela desonra, aquela depravação. Ele não impede que aquilo aconteça, ele adverte verbalmente, mas ele não impede. E estava debaixo da responsabilidade dele. Há coisas que nós precisamos nos atentar, que nós podemos impedir porque estão debaixo da nossa responsabilidade. E há outras coisas que nós não podemos impedir porque não estão debaixo das nossas responsabilidades. Mas aquilo que está debaixo da nossa responsabilidade será cobrado de nós. Amém? Aquilo que está debaixo da nossa responsabilidade será cobrado de nós. Por isso que eu, como líder do MAG, eu zelo muito por aquilo que eu ministro para vocês. Eu zelo muito pela palavra que eu compartilho. Eu compartilho com vocês porque eu serei cobrado por uma geração que eu estou formando. Uma geração que eu estou ensinando. E se eu ensinar errado, e se eu conduzir de maneira errada, eu vou ser cobrado por isso. Não pelo pastor Fernanda. Vou ser cobrado por Deus. Um dia eu serei cobrado por Deus. Por isso que o meu dever é cuidar e zelar por este lugar. Não por este lugar físico, embora a gente também zela, mas pelo coração de vocês. Por formar uma geração que ama Jesus. Formar uma geração que não se deixa levar por qualquer tipo de ondas de doutrina, de vento de doutrina. Por isso que nós insistimos em ensinar a palavra. Porque só ela nos garante viver de uma forma que agrada a Deus. Nós precisamos atentar a isso. E aí, eu quero ler um outro trecho um pouquinho mais para frente, no verso 27 ao 26. Eli recebe de um profeta uma sentença. (27 ao 36, eu falei 26, né? Não faz sentido, 27 ao 36. Então olha só, fala assim: certo dia veio Eli, um homem de Deus, e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei aos seus antepassados, quando eles eram escravos do faraó, no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Deus chega falando todos os benefícios que ele deu para Eli. Aí ele fala no verso 29. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? O engraçado é que não era Eli que desprezava. Mas quem está sendo cobrado agora é ele. Por que você despreza os meus sacrifícios e ofertas? Porque honra seus filhos mais do que a mim. Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo, Israel. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel:
prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isto não acontecerá. Honrarei aqueles que me honraram e desprezarei aqueles que me desprezam. Esse é um princípio importante para a gente entender. O Senhor, Ele honra aqueles que o honram, mas Ele despreza aquele que os despreza. Essa história que Deus está com todo mundo é um ensino errado da palavra. Deus, Ele é um Deus que ama a todos. Mas falar que Deus, Ele aceita a todos, Ele honra a todos, a palavra de Deus diz que Ele não pode honrar aqueles que o desprezam. Há uma reciprocidade, há uma resposta de Deus da forma que nós o adoramos e nós o reconhecemos. Continuando no texto, verso 31. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição da minha casa. E quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar. Mas seus olhos ficarão cegos e seu coração se partirá e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento, pedindo, por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer. Aquilo que eles roubaram vai ser aquilo que vai fazer falta um dia. E aqui há uma sentença sobre Eli. E nós percebemos que Eli recebe essa sentença porque ele permite os filhos a viver daquela forma. Ele permitiu, ele simplesmente permitiu. Não é que ele concorda com a ação dos filhos. Não é que ele estava dando um aval para os filhos permanecerem daquela forma. Mas ele, como sumo sacerdote, ele devia ter acabado com aquela situação. Ele era um homem que sabia ouvir a voz de Deus. Ele era um homem que tinha experimentado de Deus. Mas quando nós lemos no capítulo 3, no verso 1 ao 3, a palavra diz o seguinte: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias a mensagem do Senhor era muito rara, ou seja, a profecia era rara. E visões não eram comuns. Não havia mais revelações em Israel. Sabe por quê? Porque Eli conseguiu perder a voz do Senhor. Ele conseguiu, depois de tantos anos vivendo na presença, ele conseguiu perder aquilo que era mais precioso, por causa de permissões dele, porque ele permitiu que os filhos vivessem daquela forma, fizessem o que fizeram dentro do templo. Ele perdeu a voz do Senhor, o povo não tinha mais direção. A palavra diz que não é só Eli que não ouvia mais a voz, a nação não ouvia mais a voz, a nação não provava mais de revelação. O povo estava se perdendo mais uma vez. E nesse contexto, eles estavam sendo atacados pelos filisteus de novo. Eles estavam perdendo de novo. E aí, esse texto de 1 Samuel capítulo 3, ele descreve que não havia mais a voz do Senhor sobre aquele lugar, e não havia mais direção de Deus, e um homem que dirigiu uma nação por muitos anos. O que aconteceu com aquele homem? E aí o texto continua: certa noite Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. Ou seja, Eli dormia na casa de Deus, onde havia a arca da aliança, o sinal da presença, mas ele estava tão perto, mas tão longe daquele lugar.
Ele estava na casa do Senhor, ele estava no Mag, ele estava no lugar onde Deus se revelava, mas ele não mais ouvia a voz de Deus. Ele dormia no lugar onde Deus falava, onde Deus se revelava, mas de tão perto da arca ele estava tão longe do Senhor. Por que Eli foi parar neste lugar? Por que acontece com um homem que ouve a voz do Senhor e se perde no meio do caminho? E aí, o verso 9 diz o seguinte, no capítulo 3. Por isso disse Samuel, e a palavra fala que Samuel ouve 3 vezes a voz do Senhor, e Samuel ele vai 3 vezes achando que Eli estava o chamando, e Eli fala assim, volta para deita lá, eu não te chamei. 3 vezes acontece isso, na 3ª vez ele instrui. E aí, no verso 9 diz assim, por isso disse a Samuel, Eli está falando para Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. E Samuel ouve ao Senhor. E Samuel recebe uma sentença para ele do Senhor. Samuel recebe uma palavra, que eu não vou ler agora, mas está no capítulo 3, do verso 11 ao 14. Ele recebe uma palavra que confirma aquela sentença. Fala que Eli vai morrer, ele vai estar cego, ele vai morrer, ele vai receber notícias dos seus filhos morrendo na guerra, e a presença do Senhor vai sair de Israel. Mas sabe o que é interessante nesse verso 9? Eli sabia responder à voz do Senhor. Você percebe que ele sabe. Você percebe que Eli percebe, ele entende o que estava acontecendo com Samuel. Ele falou assim, eu já ouvi essa voz antes. Eu já ouvi chamar o meu nome. Só que agora não é mais o meu nome que está sendo chamado. Só que agora não sou mais eu. Mas ele ensina Samuel a responder essa voz. E Samuel vai, responde a voz. E o que ele ouve é uma sentença sobre a casa de Eli. E depois Eli pede para que Samuel jurasse a contar tudo o que o Senhor falou. E Samuel conta. E Eli aceita tudo aquilo. Então, depois desse episódio, a palavra vai falar sobre a guerra contra os filisteus. E nessa guerra, Ofni e Finéias levam a arca da aliança, o objeto mais precioso que representa a presença de Deus para Israel. Eles levam a arca da aliança para a guerra. A palavra descreve que quando eles chegam com a arca da aliança, quando Ofni e Finéias chegam com a arca da aliança na guerra, fala que o exército de Israel começa a bradar. O povo inimigo começa a tremer de medo. Ele fala assim, nós estamos lutando contra um Deus. Os caras tremem de medo. Mas aí alguém do comandante lá dos filisteus fala assim, se a gente parar agora a gente vai morrer. Então nós vamos avançar contra esse Deus. E eles avançam, mas por conta do pecado de Ofni e Finéias, Israel perde aquela guerra, há milhares de mortos na guerra, e os filisteus roubam a arca da aliança. Israel perde o objeto mais precioso, que representa a presença de Deus naquele lugar. Ofni e Finéias cai morto pela espada, e um homem da tribo de Benjamim volta com a notícia para falar para Eli. A palavra descreve que ele estava gordo, velho, cego, e ele ouve alguém correndo para trazer notícias. Quando esse benjaminita ele chega, ele fala assim, Israel perdeu a guerra, seus filhos, os 2 morreram na guerra, e a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. A palavra diz que ele toma um susto, porque ele recebe essas 3 notícias de uma vez só, e ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço e ele morre. Então esse é o fim de Eli. Esse é o fim de um sumo sacerdote que tinha ouvido a voz de Deus. E eu quero trazer 3 pontos importantes. Primeiro ponto, pode passar aí? Não abra concessões.
a concessões, nós precisamos entender que nós como filhos de Deus não podemos abrir concessões. Olhando para essa história, nós que ouvimos a voz de Deus, nós que provamos do Senhor, nós não podemos abrir concessões, nós não podemos abrir permissões para que os pecados, para que conversas, para que situações entrem na nossa vida. Por exemplo, a gente chega na universidade e a gente permite rolar assuntos dentro da nossa conversa, e a gente vai abrindo concessões, a gente vai deixando o pecado se infiltrar. A palavra diz lá em Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele orienta que eles não podem parar para ouvir os pecadores, nem se deter naquele lugar, muito menos assentar naquele lugar. Mas a permissão é isso, é você dar ouvido. Daqui a pouco você para, daqui a pouco você senta naquele lugar, e você permite que coisas que não tem nada a ver com os valores de Deus comecem a entrar no seu coração e tomar o seu coração. E aos poucos você vai percebendo que a voz do Senhor não era a mesma. Talvez você nem se ligou ainda, mas talvez você parar para pensar agora, talvez tenha alguns que possam falar assim: faz meses que eu não ouço a voz do Senhor, faz meses que eu não tenho uma direção, faz meses que eu não recebo uma resposta de Deus. Mas eu já vivi isso antes, mas eu já tive isso antes. Mas há concessões que nós abrimos, há pecados que nos afastam da voz do Senhor, há pecados que nos fazem viver um caminho de Eli, que nos leva para longe dessa voz, que nos leva para um lugar distante da direção de Deus, e ficamos perdidos, às vezes até anestesiados, achando que está tudo bem, porque afinal de contas, minha família está legal, eu estou crescendo profissionalmente, as coisas estão fluindo, mas Deus não fala mais, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Por quê? O que aconteceu? Assim como Eli abriu concessões, nós precisamos ter a nossa atenção e não abrir concessões. Esse foi o ponto que derrubou aquele sumo sacerdote que era juiz de Israel, aquele homem que tinha experiência em ouvir a voz de Deus. São pequenas concessões que abrimos. É como se nós tivéssemos uma piscina e aquela piscina ela não foi quebrada e a água foi embora. Ela não rachou com uma rachadura dessa era e você sabe onde está o problema. Não, o problema são concessões. São quando acontece de pequenos furos, pequenos vazamentos, onde nós não identificamos, onde nós não entendemos por que a água está esvaziando, por que a voz ela está sumindo, por que não flui mais como fluía antes. São pequenas concessões. Então nós precisamos, e eu creio que o Senhor está nos chamando hoje, para voltar a atentar nas pequenas concessões e brechas que nós abrimos. Algumas coisas que aconteceram que nos tiraram a voz. Mas uma coisa, eu quero ler um texto aqui, está em Gálatas capítulo 5, ele diz o seguinte: vocês estavam indo bem na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? Paulo está falando, quem foi que impediu vocês de seguir a verdade? Vocês estavam correndo bem, vocês estavam indo bem, vocês estavam ouvindo a voz, mas quem foi? Quem foi que impediu vocês de ouvir novamente, de entender a verdade? E aí no próprio capítulo 5, no verso 17 ao 21, ele fala assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer.
Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Essas são concessões. E às vezes, dependendo daquilo que eu sei que talvez é polêmico falar sobre isso, mas dependendo daquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, ele abre concessões. Ele abre concessões. Eu não estou falando que você não pode assistir nada, mas há coisas que abrem concessões para que você viva uma vida imoral, para que você viva uma vida longe de Deus, para que você perca esta voz, para você deixar de ouvir a voz do Senhor. E mais uma vez no verso 7, quem os impediu de seguir a verdade? Quem os impediu de ouvir esta voz? Quem foi? O que aconteceu? O que fez vocês chegarem onde vocês estão agora? Mas o segundo ponto, eu quero trazer aqui: mantenha a voz viva. O primeiro ponto é: não abra concessões. Repita comigo: não abra concessões. Segundo ponto: mantenha a voz viva. E a palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 5 também, do 24 ao 25, ele fala: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. De uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos, para nós vencermos concessões, há uma guerra dentro de nós. Há uma guerra contínua entre o Espírito e a carne. E se nós queremos vencer, e se nós queremos manter esta voz viva, nós precisamos fazer com que esse Espírito prevaleça sobre a carne. E como que eu faço isso? Quando eu alimento mais o Espírito do que a carne. Por isso que eu falo que dependendo daquilo que a gente ouve, dependendo do que a gente assiste, a gente alimenta mais a carne do que o Espírito. Mas quanto tempo nós gastamos em oração? Quanto tempo nós gastamos em ouvir a voz do Senhor? Quantas vezes nós abrimos as Escrituras e debruçamos a nossa vida naquele lugar? Quantas vezes? Quanto tempo gastamos? Quanto tempo dedicamos a fortalecer o Espírito? Se há uma guerra contínua, dentro de nós, e até a nossa morte haverá essa guerra, nós só poderemos vencer se nós sempre permanecermos alimentando mais aquele que nós queremos que vença. Se nós queremos viver pelo Espírito e andar pelo Espírito, devemos alimentá-lo mais do que alimentamos a carne. Por isso que jejuamos, que o jejum ele fala sobre alimentarmos o Espírito e não alimentarmos a carne, fisicamente falando. Por isso que nós precisamos dessa disciplina. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor. Nós não precisamos jejuar somente quando queremos ver pessoas sendo batizadas, que também é louvável. Nós não podemos somente jejuar quando nós estamos às vésperas de um evento, como o seminário do Cosmovisão, como outros eventos que teremos. Nós não podemos jejuar somente nesse momento. Nós precisamos jejuar quando nós percebemos que a carne está vencendo o Espírito. Esse é o primeiro alerta que nós devemos jejuar. Amém? Então, mantenha a voz viva, fazendo com que o Espírito sobressaia sobre a carne. E o último ponto, e outro detalhe, antes de ir para o último ponto, para a gente orar. Eu ouvi uma vez, se eu não me engano, foi
o McNulty que falou. Ele fala que andar pelo Espírito é como se o Espírito Santo fosse uma pomba, ele pousasse sobre nós, sobre o nosso ombro. E viver e andar no Espírito é viver como se eu não quisesse espantar essa pomba. É andar com o cuidado de que ela não voe, para que ela não se afaste. É não fazer movimentos bruscos para que ela saia de mim. Então, o andar pelo Espírito, permanecer nessa voz, manter essa voz viva sobre nós, é o cuidado para não perdermos a voz do Espírito sobre nós. É como se realmente um pássaro estivesse em nós. Você consegue imaginar isso? E o cuidado, não sei se você já pegou uma borboleta na mão? Quem já pegou uma borboleta na mão aí? E gosta de fazer isso? Beleza. Aí tem gente que já pegou e não gosta, né? Ficou, ai, tira. Mas tem gente que gosta. Tem gente que curte, né, essa parada. Mas quando você pega a borboleta e você quer que ela permaneça, então seu movimento, você não vai sair andando assim, ó. Você não vai fazer isso se você quer que ela permaneça. Se você quer que ela permaneça, você vai ter todo o cuidado, você vai andar devagarzinho, Então, esse é o mesmo cuidado que nós temos em manter o Espírito sobre nós. É o mesmo cuidado, é a gente ter uma vida onde nós permanecemos vencendo no Espírito. Onde não deixamos a carne vencer. Por mais que nós erramos. Mas nós não deixamos o pecado prevalecer sobre a carne. Amém? E o último ponto é: retorne à voz que te chama. Repita aí comigo: retorne à voz que te chama. Fica de pé, eu quero chamar a banda aqui já comigo. Enquanto a vida, nós temos chances de responder essa voz. Enquanto estamos vivos, nós temos a chance de responder esta voz. Uma vez, o Senhor me mostrou uma visão. E eu via um homem que se perdia por toda a eternidade. Eu tive a visão como se eu estivesse no corpo de um homem que estava indo para o inferno, para a perdição eterna. Eu estava numa situação dentro dessa visão onde eu tive o mesmo sentimento daquele homem. Eu lembro exatamente como foi. E eu lembro que o meu coração ficou aflito, porque eu vi o desespero da alma, de uma alma que não estava sendo dirigida a uma plena salvação em Jesus. Uma alma que estava sendo afastada eternamente de Deus. E eu lembro que nessa visão eu senti aflição. E eu lembro que ele falava: cara, me dá mais uma chance. Ele pedia para Deus mais uma chance. Ele me dá mais uma chance. Me deixa voltar. Me deixa escolher. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E havia um clamor. Mas uma voz vinha sobre ele e dizia justamente isso: você teve a sua chance em vida. Você teve a sua chance em vida. Você não terá a chance agora. Você teve todos os dias da sua vida para decidir isso, para definir isso. Você teve a chance em vida. Agora não dá mais. Que nem a parábola ou a história, ou se real ou não, mas entre o rico e o Lázaro. A palavra fala que ambos morrem. Lázaro, um homem pobre que mendigava o pão, morre e vai para o seio de Abraão. Mas a palavra fala que o rico, que se recusou a ajudar a vida inteira, ele vai para o lugar onde a palavra chama de lago de fogo, onde há gritos e há ranger de dentes. E a palavra fala que aquele homem, ele começa a ansiar para que
Lázaro tenha misericórdia dele e leve ele para aquele lugar. Mas Lázaro não pode mais fazer isso. Lázaro não pode mais tirar aquele homem rico daquele lugar. Então o homem rico, ele implora para que eles alertem a família dele da verdade daquele juízo, da verdade daquele lugar. E ele também é orientado que agora eles não podem mais fazer isso, que a chance de fazer isso era em vida. A chance de nós pregarmos o evangelho em vida. A palavra diz que os anjos anseiam pregar o evangelho e eles não podem. Foi nos dado a nós essa dádiva. E a palavra fala que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então o que eu quero orar nessa noite, a gente falou sobre não abrir concessões. A gente falou sobre manter a voz viva. E a gente falou sobre retornar à voz que te chama. Eu quero orar justamente por você que precisa retornar à voz. Ou talvez você nunca ouviu a voz do Senhor. Talvez você não conheceu ainda. Mas o Senhor está chamando você para ouvir aquele que realmente nos dirige para um lugar de vida eterna. E o desejo do Senhor é que você não perca esta voz que te guia. Então, que nessa noite o Senhor marque o teu coração. Feche os teus olhos. Se você deseja receber esta oração, seja de uma entrega para começar a ouvir a voz do Senhor, ou seja você que perdeu a voz, você abriu concessões, você permitiu algumas coisas e você já não está mais vivendo como antes. Levante a sua mão no lugar onde você está. Deixe a sua mão levantada. Há mais pessoas, todos de olhos fechados. Se há uma chance de você tomar essa decisão, é agora. Levante a sua mão bem alta, você que deseja tomar essa decisão. Eu quero que alguns líderes identificou as pessoas que estão com a mão levantada, abraça essas pessoas. Nós vamos orar por elas agora. Não vou pedir para que você venha aqui na frente. Fique no seu lugar. Quero que os líderes atentem as mãos levantadas. Você que vai receber essa oração, deixa a mão bem alto para que você seja identificado, para que você receba essa oração. Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar sobre a vida dessas pessoas que são preciosas para o Senhor. Alguns deles, Senhor, nunca tiveram a experiência de ouvir a Tua voz os chamando. Que essa seja uma noite de mudança, que essa seja uma noite de arrependimento, uma noite de transformação. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós declaramos que essas pessoas que nunca ouviram a Tua voz sejam chamadas para participar de uma família poderosa, por adoção de filhos, através do Teu Espírito Santo. Eles recebam o Espírito, no qual eles podem chamá-lo de Pai, Paizinho, em o nome de Jesus Cristo. E eles nesta noite façam parte desta família amada. Mas aqueles que um dia ouviram a Sua voz e perderam por pequenas concessões, nós oramos, Pai, para que os pecados deles sejam perdoados, para que as brechas sejam fechadas, para que eles retornem ao Teu coração, eles retornem ao lugar onde o Senhor tem saudade deles. Em o nome de Jesus Cristo, por mais que eles ansiavam estar aqui, estar no lugar, ouvir a Tua voz, eles ficaram distantes porque o coração deles se perderam.
Mas Senhor, perdoa. Senhor, renova. Senhor, restaura a tua voz. A voz que o chama. A voz do Senhor te chama de volta. Te chama para perto de novo. Restaura, Jesus. Restaura este amor, Jesus. Restaura esta vida. Restaura, Jesus. Traz vida de novo. Traz alegria de novo. Traz o prazer da tua presença mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja assim.